Olá pessoal, eu me chamo Vanilda, eu sou nova aqui no canal, esse é o meu primeiro vídeo e o meu objetivo com o meu canal é compartilhar com vocês as minhas experiências como mulher, como mãe, como uma pessoa que fez a busca por si mesmo, que se resgatou, que resgatou a autoestima, resgatou a autoconfiança, que conseguiu sair de um relacionamento tóxico, abusivo, que olhou para dentro em busca do ser perdido em si mesmo. Porque a criança, quando ela nasce inteira, na sua totalidade. E ao passar do tempo, dependendo do ambiente onde ela vive, na família na qual ela é inserida, no meio ali onde ela frequenta, na escola, no lugar que ela escolhe para ela ter uma experiência com a espiritualidade, no trabalho. E assim, tudo isso influencia diretamente no nosso comportamento, na nossa mentalidade, no nosso desenvolvimento como pessoa. E assim, eu fiz uma busca, eu precisei fazer uma busca para mim estar me reencontrando, e isso para mim foi tão importante, encontrar esse caminho, porque assim, não é fácil, é um caminho que ele não é fácil, ele tá aí, mas por ser dentro, por ser um caminho que por ser uma porta que ela só pode ser aberta por dentro, muitos ficam patinando, vai em vários lugares e não consegue encontrar a saída, não consegue encontrar a chave para abrir a porta para você sair para a vida, para você viver. E por ter sido um caminho tão espinhoso, porque até eu chegar aonde eu precisei chegar para me ter acesso às informações que eu precisava para me auto-resgatar, foi um caminho espinhoso, difícil. Quando a gente chega no nosso limite, quando nos esgotamos e chegamos no nosso limite, a gente tem duas alternativas, ou se entregar ou lutar para sair dali. Eu lutei para me sair, busquei em diversos lugares. Recentemente eu vi um vídeo aqui no YouTube mesmo, no qual fala que as pessoas, antes de buscar uma ajuda psiquiátrica, primeiro ela buscou na família, ela buscou nas pessoas mais velhas, ela buscou nas pessoas que ela olha e ela julga que aquela pessoa é pessoa sábia, pessoa entendida, ela buscou ali, ela buscou em uma religião, ela buscou em um ministério, ela foi no padre, ela foi no pastor, ela foi aonde ela via que ela poderia estar tendo uma ajuda, um auxílio. E isso é verdade, porque esse caminho eu também percorri exatamente assim. E o último lugar no qual eu recorri foi na terapia, primeiro em psicólogos, depois terapeuta, psicanalista, até eu conseguir entender, chegar à conclusão, à percepção de que tudo que eu buscava fora estava dentro de mim. Eu não encontrava porque eu procurava em todos os lugares. Eu só não olhava para dentro. Eu só não buscava aonde de fato estava. Então, assim, por ter sido um caminho tão difícil assim, de encontrar, eu decidi compartilhar. Porque eu venho de grupos, eu participo de grupos de apoios, de mulheres que estão saindo de relacionamentos abusivos, com narcisistas, com mulheres que sofrem dentro de um relacionamento e que saem destruída, como eu também saí destruída de um relacionamento de 21 anos. Foi necessário muita busca para mim conseguir assim ter a cura na minha mente, ter uma mentalidade
consciente, saudável e clara, como eu tenho hoje. Então, por me ver que ali muitas mulheres está como eu cheguei ali um dia, eu decidi gravar esse vídeo, porque a gente consegue entender que precisamos de ajuda quando alguém nos fala. Foi necessário ouvir, foi necessário alguém chegar para mim e falar. É óbvio que a princípio a gente não aceita, é óbvio que a princípio a gente não absorve, é óbvio que a princípio a gente não consegue entender que aquilo surtirá efeito ou que a gente tem a necessidade daquilo. A gente tende a achar que a culpa é do outro, que se o outro mudar, eu tô desse jeito porque o meu companheiro, ele faz isso que aciona gatilhos que eu tenho, ele faz isso que eu não gosto, ele faz isso que me incomoda. Se ele mudar, eu vou ficar bem. Se ele mudar, as coisas vão melhorar. A gente tende a acreditar que o problema está no outro. Então, para a gente entender que o problema está na nossa vida, na maneira como a gente pensa, na maneira como a gente acredita nas coisas, o que a gente espera, que a gente erra demais quando a gente espera demais pelo outro, espera demais do outro, até a gente chegar a esse entendimento, leva-se um tempo e é necessário você ouvir, é necessário que alguém chegue para você e fale e te mostre o caminho, te mostre a luz no fim do túnel. Então eu precisei ouvir, e sei que não é fácil, porque foi algo que eu vivi. Entre eu ouvir, eu absorver e eu aplicar aquilo na minha vida, levou um tempo, não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra. Existe uma distância entre você saber e você processar aquilo e você aplicar na sua vida. Você tem que aceitar, você tem que querer, você tem que ter muita força de vontade para isso. Então, o meu intuito aqui no canal, o meu objetivo é poder compartilhar os passos que eu trilhei para me conseguir me autorresgatar, para que pessoas que estavam como eu estive um dia consiga dar os mesmos passos que eu dei. Porque quando recebemos algo tão grandioso, tão precioso, da parte de Deus, porque eu atribuo tudo isso a Deus, quando a gente recebe, é para a gente compartilhar, é para a gente passar adiante. Eu acredito que quando você passa por algo e você sobrevive aquilo, você sobrevive para você mostrar para outras pessoas que se você sobreviveu, elas também vão sobreviver, elas também vão conseguir, elas também vão alcançar. Então, existem caminhos que a gente percorre assim na mais absoluta solidão. É você e você mesmo. Porque quando a gente chega nesse nível, quando você chega no ponto de você precisar de uma ajuda de um profissional, você já tem praticamente a sua família toda contra você. Os seus amigos já não acreditam mais em você. Você já saiu várias e várias vezes do relacionamento e voltou. Você já está vivendo em círculo, repetindo ali o mesmo círculo ali diversas vezes. Ninguém acredita mais em você, porque você fala 1000 vezes que você vai mudar, que você vai conseguir se transformar, que você não vai mais fazer as coisas que você faz de forma repetida. E quando você vê, você está ali se auto-sabotando. Quando você vê, você está ali fazendo as mesmas coisas e as pessoas terminam não acreditando mais em você e você termina ficando sozinha. Então é um caminho solitário, é um caminho espinhoso, é um caminho de muito choro, de muito sofrimento, é um caminho de muita solidão. Mas eu acredito que quando a gente chega no fundo do poço, quando você não tem mais para onde afundar, é onde assim
o socorro ele chega na nossa vida e Deus chega e fala: olha, ou você luta para você sair disso daí, ou você vai perecer, você vai afundar de uma vez. Porque quando você chega nesse ponto, nesse nível, você está absolutamente só. E é muito triste porque assim as pessoas não entendem. É muito triste porque as pessoas não têm paciência. As pessoas cansam. Elas cansam. E quanto mais você fica nesse estado, pior você vai ficando. Chega uma hora que nem você acredita mais em você, nem você acredita que você é capaz de pôr fim a uma situação dessa. Então, assim, conviver com uma pessoa tóxica, conviver em um relacionamento tóxico, conviver com uma pessoa narcisista, conviver com uma pessoa que faz você acreditar que você é culpado de tudo. Porque quando você se mantém num relacionamento assim, é porque você está dependente daquilo dali. Você está dependente da relação, você está dependente da pessoa, você tem a necessidade da presença da pessoa. Você acha que se a pessoa se for, você morre. Então, quando você chega nesse ponto, nesse nível, você está totalmente deprimido. Você não tem mais autoestima, você não tem mais amor próprio, você olha para tudo, menos para você mesmo. Então, como foi um processo assim tão difícil, como foi um processo tão solitário, eu decidi compartilhar para que outras queridas e outros queridos possam ser alcançados, possa entender que além do que a gente vive, existe vida. Quando a gente consegue romper as barreiras, aquelas limitações, quando a gente consegue vencer nossos medos, existe vida após aquela barreira que a gente ultrapassa. Então eu estou aqui como prova viva de que eu venci a ansiedade, eu venci a depressão, eu venci a solidão, eu venci doenças na minha carne, porque quando o nosso corpo ele é maltratado demais por emoções, quando o nosso corpo também tem um limite. E o meu chegou no limite dele. E quando eu comecei a adoecer constantemente, foram 2 cirurgias em menos de 3 anos. Quando eu comecei a chegar assim, nesse processo, eu não estava suportando mais, eu não aguentava mais. Então aquilo que estava na minha mente estava começando assim a pipocar, a implodir no meu corpo. Então o meu corpo estava pedindo socorro, a minha mente estava muito conturbada, o meu coração estava muito aflito, eu estava muito ansiosa, eu tinha crises e crises de ansiedade, eu tinha noites e noites sem conseguir dormir, eu tomava antidepressivo. Eu sentia muitas dores de cabeça, tinha muita enxaqueca. Então, ou eu olhava para mim, ou eu me cuidava, ou eu ia morrer. Só que eu não fiz isso de vontade própria. Eu fiz isso porque chega uma hora que o seu parceiro, ele cansa de você. E ele começa a buscar fora aquilo que ele julga não ter em casa. E eu consegui vencer, mesmo em meio a um abandono, mesmo em meio a uma traição, mesmo em meio a uma doença. Eu fui abandonada assim no meu pior momento, mas eu também fui acolhida por outras pessoas no meu pior momento. Então eu acredito que a vida, ela é uma via de mão dupla. Algumas coisas se vai e outras se vêm. Quando aquilo que não soma mais, Deus tira da sua vida, aquilo que vai acrescentar na sua vida, Deus envia. Ele te traz.
Então, eu quero compartilhar com vocês a minha jornada. Eu quero, assim, mostrar para vocês que nunca é tarde para você se amar. Nunca é tarde para você amar a si mesmo. Hoje eu sou uma pessoa inteira. Eu tenho muitas marcas no meu corpo físico, mas na minha mente eu sou inteira. Ontem mesmo eu estava conversando sobre isso, que quando o meu físico ele era mais forte, o meu mental não era, o meu emocional não era. Então hoje eu não tenho mais a mesma capacidade física que eu tinha há 5 anos atrás, mas por outro lado o meu mental está curado. Então eu me tenho como inteira. Hoje eu me amo, hoje eu me respeito os meus limites, eu respeito demais os meus limites. Não permito que as pessoas façam comigo mais o que já fizeram, porque hoje eu entendo que se eu não me amar, se eu não me cuidar, se eu não me fizer bem, se eu for esperar que outro faça isso por mim, não vai fazer. Então a gente precisa se amar. Eu aprendi a me amar para que o outro possa me amar. Eu aprendi a me querer bem para que o outro possa me querer bem. Eu aprendi a gostar de mim, a cuidar de mim com amor, com carinho. E a partir do momento que eu enxerguei isso e comecei a pôr em prática, um mundo novo se desenhou à minha volta. Quando eu comecei a praticar assim, o amor próprio, quando eu comecei a praticar o auto-amor, quando eu comecei a praticar o auto-perdão, foi em frente ao espelho, foi olhando para mim, foi olhando no meu olho. Eu acredito que eu nunca havia olhado no meu olho. Eu acredito que eu nunca havia me olhado com carinho, porque eu acreditava que tudo aquilo que acontecia comigo, eu merecia aquilo. Foi me ensinado que eu era culpada das coisas que me aconteciam, então eu acreditava que tudo que me acontecia eu merecia, eu era merecedora daquelas coisas. E eu nunca tinha olhado para mim com carinho. Eu me olhava no espelho, mas sem olhar dentro do meu olho. E no dia que eu olhei dentro do meu olho, a minha imagem refletida ali no espelho, foi um dia assim de muita dor. De muita dor. Eu estava destruída. Foi um dia depois de eu ter ficado sabendo que o meu ex-marido, pai dos meus 2 filhos, eu tenho 3 filhos, mas do meu casamento, do meu antigo casamento, 2, quando eu descobri que ele havia me traído. E assim, eu estava despedaçada, destroçada, porque eu estava lutando para conseguir uma cirurgia, porque eu estava com problema e era cirúrgico, e a dificuldade devido à pandemia, a dificuldade de conseguir a cirurgia e a repetição de exames. E eu estava tão exausta, mas tão exausta. Quando eu descobri que ele havia me traído, eu fiquei 1000 vezes pior do que o que eu já estava. Então, após passar uma noite inteira em claro, eu me olhei no espelho na manhã seguinte, olhei dentro do meu olho e, sem acreditar, eu comecei a praticar o auto-amor. Eu comecei a olhar para mim com carinho, eu comecei a olhar para mim com compaixão. Eu tive um olhar de compaixão para com a minha pessoa, refletida ali naquele espelho. E a partir dali, eu não vou falar que a partir dali as coisas começaram a mudar, porque assim, eu fiz aquele treinamento sem acreditar. A princípio eu não acreditava, muitas coisas eu fiz sem acreditar que ia dar certo, que ia funcionar, mas o meu terapeuta me aconselhou a fazer, a minha terapeuta, porque eu não fiz terapia com um só profissional. Eu fui passando de um profissional para o outro, e eles me aconselhavam a fazer, mesmo sem eu acreditar que ia dar certo, mesmo sem eu acreditar que ia funcionar, mesmo sem eu sentir no meu coração, mesmo sem ser assim a verdade do meu coração, porque a minha boca pronunciava, mas
o meu coração não sentia. Eu não via assim verdade nas minhas palavras, porque não era aquilo que eu estava sentindo por mim naquele momento. O que eu sentia mesmo era muita pena. Mas por mim não aceitar aquilo e por mim insistir em me tratar com carinho e me acolher, com o passar dos meses, as coisas foram se acalmando. O meu íntimo foi aceitando aquilo como uma verdade, porque tudo aquilo que você repete e que você repete, uma hora a sua mente termina acreditando. Assim como é te ensinado que você não é bom o bastante, que você não sabe das coisas o bastante e a sua mente acredita, quando você começa a se tratar de forma diferente, a repetição daquilo faz com que a sua mente entenda e tenha aquilo como uma verdade. Então eu aprendi a praticar o auto-amor, a negatividade eu deixei fora da minha vida, e mesmo quando as coisas não estão bem, eu falo, é só uma fase, não está bom hoje, mas vai ficar bem, vai ficar bem. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para a minha vida. Eu sou amada e sou querida. A partir do momento que eu comecei a colocar essas afirmações na minha vida, as coisas foram melhorando. E é isso, esse é o meu primeiro vídeo. Eu espero que vocês se identifiquem, que ajude vocês. E é isso. Se inscreva no meu canal, curtam e compartilhem.